Meus queridos alunos, aqui vamos a uma importante norma. A gente vai falar sobre modificações na opinião do auditor. Enfim, essa norma trata de opinião, né, do relatório do auditor, só que aqui com modificação de opinião. A norma 700, NBCTA 700, que estudamos em aula específica, em outra aula, tratou da estrutura do relatório e quando não há modificação. Isto é, quando as demonstrações contábeis forem elaboradas em todos os seus aspectos, né, de acordo com o relatório adequado, com a estrutura de relatório adequado. E quando a gente fala assim, estrutura de relatório adequada, a gente está falando se é uma pequena e média empresa com a NBC, TG, PME. Se é uma empresa, grande empresa, vai ser com as normas individuais, né? Então, sempre que as normas falam e utilizam esse termo, e utilizam muito, estrutura de relatório adequado, está falando isso. Qual é a estrutura de relatório que essa empresa tem que fazer, né? Então, chegou-se à conclusão que temos que dar uma opinião modificada, seja ela de ressalva, seja ela com restrição, enfim, ou com abstenção de opinião, né? Vamos lá. Essa norma trata da responsabilidade do auditor de formar uma opinião, só que aqui é com modificação. O auditor conclui que é necessário uma modificação, uma opinião modificada, seja ela com ressalva, com abstenção, vigência a partir de 2016, e está aqui, ó, ou vai ser com ressalva, ou vai ser uma opinião adversa, ou vai ser uma abstenção de opinião. Pronto. É disso que a gente trata. Quando dar opinião para cada uma dessas situações, evidentemente que essa opinião vai depender da natureza ou da impossibilidade de obter evidência, e tudo isso combinado com o julgamento do auditor. Aqui, ó. Esse é o quadrinho que está na norma. Isso aqui eu repliquei, um quadro que está na norma. Quando o auditor constata que existe distorção relevante, mas não é generalizada, ele vai dar uma opinião com ressalva. Quando tem distorção relevante e é generalizado, ele vai dar uma opinião adversa. Agora, quando ele não obtém evidência, mas ele tem certeza que não é generalizado, vai ser com ressalva. Agora, não obtém evidência e é generalizado, então vai se abster de opinião. Em algumas situações raras, a norma diz que, mesmo obtendo evidência, se ele concluir que isso é generalizado, que pode haver digamos assim, um cascateamento, uma interação dessas distorções, ele pode se abster da opinião mesmo que ele tenha obtido com distorção e seja generalizado. Normalmente seria adverso, mas ele pode se abster também. Nessa situação, já a gente vai ver em que situação. Então, essa norma regulamenta isso. Opinião modificada. É quando o auditor conclui, né, com base na evidência, que as demonstrações apresentam distorções ou não conseguiu obter evidência. Perfeito? Muito bem. Então, o que é generalizado? É o termo usado no contexto das distorções para descrever efeitos ou distorções sobre demonstrações contábeis ou possíveis efeitos sobre as demonstrações, se houver, e que não são todos detectados devido à impossibilidade de obter evidência. Efeitos generalizados sobre as demonstrações são aqueles que, no julgamento do auditor, não estão restritos a elementos, contas e itens específicos. Não é nada específico, é generalizado no sentido da palavra mesmo. Se estiverem restritos, apenas representam ou poderiam representam parcela substancial, quer dizer, se está restrito, é substancial, tem peso. Em relação às divulgações, são fundamentais para o entendimento. Então, opinião modificada compreende com ressalva, adversa ou abstenção. Muito bem. Circunstâncias que é necessário modificar a opinião. Quando o auditor conclui, com base em evidência, né, que as demonstrações como um todo apresentam distorções relevantes. Ou ele não consegue. Então, ou tem distorção relevante, ou não consegue obter evidência.
Perfeito? Impossibilidade de obter evidência. Pode ser decorrente do quê? Cai em prova isso aqui, ó. Circunstâncias, isso aqui é pergunta de prova. Circunstâncias que estão fora do controle do auditor. Do controle da entidade, da entidade. Claro, a entidade pegou fogo, ó. Registros destruídos. Pegou fogo, incêndio, né? Terremoto, inundação. Né? Registros apreendidos por autoridades. A autoridade foi lá e capturou, confiscou os livros. Como é que o auditor vai verificar? Não vai. Circunstâncias relacionadas à natureza ou época do trabalho. Então, ó, deve calcular o MAP, média equivalência de uma coligada, ele não consegue definir se a investida é coligada. Nomeação, ó, do auditor é feita em época que não é possível acompanhar a contagem física do estoque. Já não é mais. Procedimentos substantivos não é suficiente. Porém, os controles da entidade não são eficazes. Não pode fazer, ó, procedimentos não são suficientes, quer dizer, os procedimentos mais regulares, perfeito? Porém, os controles da entidade não são eficazes. Né? Fora do controle do auditor. Né? Aliás, minto, aqui circunstâncias relacionadas com a natureza e a época e o tipo de trabalho. Agora, limitações impostas pela administração. Ó, a administração não permite que o auditor faça contagem. Não permite. Pode, mas não permite. Ou, olha aqui, tira minha imagem daqui. Ou a administração não permite que o auditor faça confirmações. Não permite, ponto. Tá? Então, aqui, fora do controle da entidade, um incêndio, confisco. Aqui, ó, impostos pela administração e aqui circunstâncias do trabalho. Muito bem. Opinião com ressalva. Vamos lá. Tendo obtido evidência, obteve evidência, né, e conclui que as distorções, individualmente ou em conjunto, são relevantes, mas não são generalizadas. Ou não é possível obter evidência, mas conclui que os efeitos o quê? Não são generalizados. Pronto. Isso é com ressalva. É isso aqui, ó. Ou teve situação relevante e não é generalizado, ou não obteve, mas não é generalizado. Pronto, sempre com ressalva. Aqui não há dúvida. Adversa. O auditor deve expressar a opinião adversa quando, tendo obtido evidência, conclui que a distorção, individualmente ou em conjunto, ela é relevante e generalizada. Então, teve evidência, e ela é relevante e generalizada. Vai dar uma opinião adversa. Perfeito? Muito bem. Agora, abstenção de opinião. Aqui sim, olha só. Aqui eu acrescento algo em relação ao que a própria norma colocou lá como desenho representativo. O auditor deve abster-se da opinião, né, quando não consegue obter evidência e os efeitos são relevantes e generalizados. Pronto, é esse caso. Ele não consegue evidência e é relevante e generalizado. Se absteve de opinião. Certo? Veja que eu botei uma abstenção aqui, que isso não está no desenho da norma. Por quê? Porque ele coloca aqui no item 10, logo na sequência, o seguinte. O auditor deve abster-se de opinião quando, em circunstâncias extremamente raras envolvendo diversas instâncias, concluir, independente de ter obtido evidência, então ele obteve evidência, então está aqui, não seria a linha da abstenção, quer dizer, independente de obter, ele conclui o quê? Que não é possível expressar opinião devido à possível interação das incertezas e o efeito cumulativo sobre as demonstrações. Então veja que a norma não tem esse desenho que eu criei aqui, ó, que é uma segunda opção de abstenção. Ele obteve evidência, ela é relevante, é generalizada, mas tem um que a mais? Interação entre essas distorções para tornar o negócio bastante mais grave. Então ele vai se abster da opinião também aqui, ó, nessa situação que ele mesmo classifica como rara. Né? Ele mesmo classifica aqui como rara. Ó. O auditor, quando em circunstâncias extremamente raras, independente de ter obtido a evidência, elas são relevantes e podem interagir uma com as outras. Perfeito? Por isso eu acrescentei esse desenho, que é o que completa o que está na norma. Perfeito? Muito bem. Então, a opinião do auditor, na parte do relatório de opinião, ele tem que começar, o título da sessão tem que ser opinião com ressalva, opinião diversa e abstenção de opinião.
Perfeito? Então, opinião com ressalva. Né? Opinião com ressalva. Demonstrações contábeis estão apresentadas adequadamente, de acordo com a estrutura de relatório emitido, de acordo com a estrutura. Olha só. As estruturas de relatório estão apresentadas adequadamente em todos os aspectos relevantes, de acordo com a estrutura. As demonstrações foram elaboradas em todos os aspectos relevantes, quando a modificação é decorrente de impossibilidade de se obter evidência, é apropriado, o auditor deve usar a frase exceto por possíveis assuntos, tal. Então ele faz a ressalva. Ele acrescenta essa ressalva. Tá vendo aqui, ó? Devido à distorção relevante, ele deve especificar que, em sua opinião, exceto pelos efeitos, certo? As demonstrações apresentam opinião relevante. Ou as demonstrações foram elaboradas em todos os aspectos, exceto no final. Pronto, isso é a ressalva. Opinião adversa. Ele deve especificar, em sua opinião, está aqui, ó, as demonstrações não estão apresentadas adequadamente. As demonstrações não foram elaboradas em todos os aspectos relevantes, de acordo com a estrutura de relatório. Bem claro. E abster-se, quando o auditor se abstém de dar opinião, né, devido à impossibilidade de obter, ele deve especificar que ele não expressa opinião sobre as demonstrações. Certo? Especificar aqui, devido à relevância dos assuntos descritos na base para a opinião, o autor não conseguiu obter evidência apropriada para fundamentar a sua opinião. Perfeito? Muito bem. Base para a opinião. Essa é uma outra parte do relatório que a gente viu em outra aula específica em que estudamos. Né? Quando o auditor modifica a opinião sobre as demonstrações, né, alterar o título de base da opinião para base de opinião com ressalva, base de opinião adversa e base de opinião com abstenção. Então, tem que mudar aí também. Olha só, distorção nas divulgações ou com a não divulgação de informações. Se houver distorção relevante nas demonstrações contábeis relacionadas com as divulgações qualitativas, né, são divulgações, o auditor deve incluir na seção básica a explicação sobre as divulgações. Se houver distorção relevante nas demonstrações com a não divulgação, com a não divulgação, que deve ser divulgada, o auditor deve discutir a não divulgação com os responsáveis, descrever a natureza da informação omitida em base à opinião, a menos que proibido por lei ou regulamento. Então, isso aqui é quando a distorção está na divulgação. Descrição da responsabilidade pela auditoria das demonstrações contábeis quando o auditor se abstém de expressar. Quando o auditor se abstém de expressar uma opinião, devido à impossibilidade de obter evidência, ele deve alterar a descrição de suas responsabilidades para concluir a declaração de sua responsabilidade é de conduzir a auditoria. E de que, em decorrência dos assuntos escritos na base para a opinião, ele se absteve de opinião, que não foi possível obter evidência de auditoria. Perfeito? Requerida no item 28, sobre a independência, deve citar isso, né? A independência do auditor e outras responsabilidades éticas. Muito bem. Considerações quando o auditor se abstém, né? Exceto pelo requerido por lei, quando o auditor se abstém, ele não precisa incluir o tópico principais assuntos de auditoria. Né? Não deve incluir a seção principais assuntos e a seção outras informações. Então, quando ele se abstém, né? Claro, ele não vai dar a sua opinião. Quando o auditor prevê modificar a opinião, ele deve comunicar aos responsáveis. Então, se ele prevê modificar, tem que comunicar. E aqui exemplos que estão nas normas, né, de opinião. Vou botar exemplo dos 3 tipos de opinião. Opinião adversa. Examinamos as demonstrações contábeis, blá, 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 em nossa opinião, devido à importância do assunto discutido, base, opinião adversa, as demonstrações contábeis acima não apresentam adequadamente os aspectos. Está lá na base para opinião. Qual é o tema? Certo? Base para opinião. A companhia não consolidou. Ponto. Na base da opinião, ele explicou
qual é a opinião adversa sobre esse aspecto aqui. Com ressalva, em nossa opinião, exceto pelos possíveis efeitos do assunto tratado na seção intitulada Básica Opinião, as demonstrações requeridas apresentam adequadamente em todos os aspectos. Aí lá, no Básica Opinião, ele diz, ó, investimento ABC, uma coligada, papai, ele explica que não foi possível obter evidência da auditoria suficiente sobre o valor contábil do investimento. Pronto. Ele não, então, especificou direitinho qual é o tema da ressalva. Certo? Abstenção de opinião. Não expressamos uma opinião sobre as demonstrações contábeis consolidadas, pois, devido à relevância do assunto descrito na seção intitulada Básica, não foi possível obter evidência. Então está lá, ó, em base à opinião. Não nos foi permitido ter acesso à administração e aos auditores, né, incluindo documentação de auditoria. Não foi possível determinar se havia necessidade de ajuste em relação à participação proporcional. Botou o termo aqui, né, que levou ele a dar abstenção de opinião. Vamos fazer uma questãozinha só para a gente ver como é que esse assunto é cobrado. Ó, auditor fiscal de rendas estaduais, banca FGV, né? De acordo com a norma, a modificação de opinião, quando o auditor não consegue obter evidência da auditoria apropriada e suficiente para concluir que as demonstrações contábeis como um todo não apresentam situações relevantes, ele deve modificar a opinião em seu relatório. A impossibilidade do auditor na obtenção da evidência da auditoria apropriada e suficiente pode ser decorrente de circunstâncias que estão fora do controle da entidade, certo? Pegou fogo, foi confiscado o documento, circunstâncias relacionadas com a natureza e época do trabalho, né? Quando o auditor foi contratado em época inadequada, e decorrente de limitações impostas pela administração. O auditor não pôde fazer, por exemplo, comunicação externa. Com base na auditoria do ativo circulante, uma entidade relaciona a impossibilidade do auditor obter evidência da auditoria insuficiente a um exemplo dessa impossibilidade. Então, uma aqui, ó. Botei aqui para você recordar, ó. Circunstâncias que estão fora do controle da entidade. Controle destruído, confiscado. Circunstâncias relacionadas à época, à natureza do trabalho. Não foi possível verificar se a coligada, se o investimento era de uma coligada. A nomeação do auditor foi feita numa época que ele não pôde mais acompanhar a contagem física e procedimentos substantivos não são suficientes, os controles da entidade não são eficazes. E limitações impostas pela administração, a administração não permite que o auditor faça contagem física e também não permite que ele emita comunicação externa. Então, posição pela administração. Então, olha aqui. Circunstâncias que estão fora do controle da entidade. Certo? Olha só. Destruídos por incêndio. Isso aqui é um. Perfeito? Nomeação do auditor em época que ele não consegue fazer contagem física. Natureza e época do trabalho. 2. E nomeação do auditor. Não. Nomeação do auditor. Isso aqui é o 2. E a administração não permite que ele faça confirmação externa. Circunstâncias aqui, ó, limitações impostas pela administração. 3. Então é 2, 3, 1. Letra D de dado. Esse foi o gabarito. Perfeito? É assim que esse assunto cai na prova. Grande abraço, espero ter sido objetivo. Até um próximo encontro.